verdade. Devocional de 23 de junho. Quando abandonamos o primeiro amor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, de 2 a 4. A igreja de Éfeso era uma das principais comunidades cristãs do primeiro século, tendo um passado glorioso. Em seus elogios, Nosso Senhor reconhece-lhes várias virtudes: o árduo trabalho pelo Evangelho, a paciência na tribulação, o implacável zelo doutrinário e o fiel exercício da disciplina. Tal era seu rigor no combate ao pecado que ela não tolerava homens maus entre seus membros. A igreja de Éfeso era doutrinariamente criteriosa. Não aceitava ingenuamente qualquer um que se auto-intitulasse um apóstolo, ou seja, um mensageiro autorizado do Evangelho. Antes submetia-os a testes. Ao descobrir suas falsas alegações, ela rejeitava seus ensinos. Era uma igreja marcada pela intolerância às falsas doutrinas. Essa comunidade odiava as obras repugnantes dos nicolaítas, possivelmente um grupo ou escola de hereges gnósticos, que não aceitavam a encarnação de Cristo, além de participarem de banquetes imorais e idólatras dos pagãos, procurando justificar suas práticas pecaminosas. Além de paciente, a igreja de Éfeso era corajosa na perseguição e não se deixou esmorecer, ou seja, não deixou de pregar o evangelho nem de professar a fé apostólica. Contudo, Nosso Senhor os adverte de que haviam abandonado o primeiro amor. Como é possível uma igreja dar tantas provas de fidelidade a Cristo e ainda assim ser culpada de abandonar o primeiro amor? O que significa essa expressão? Em primeiro lugar, o contexto parece indicar uma referência ao amor dentro da comunidade, uma vez que a igreja tinha seu caráter marcado pelo combate aos falsos apóstolos e às suas heresias. Num contexto polêmico desta natureza, é bem fácil intensificar o zelo em detrimento do amor. Combater pela sã doutrina contra a heresia não é apenas salutar, é um dever de todo cristão. Como vimos em nosso texto, entre as virtudes elogiadas por Jesus na igreja de Éfeso está esse espírito combativo. A questão é que, como pecadores que somos, nossas ações são sempre ambíguas, partindo de pessoas ambíguas. E no afã de combater a heresia, podemos nos esquecer do amor que cobre multidão de transgressões. Há um dito popular que diz que em tempos de guerra até mosquito vira bala. É muito fácil levarmos as coisas para o lado pessoal e uma legítima polêmica teológica pode se tornar uma briga de egos. Também é muito fácil, no excesso de zelo, nos tornarmos legalistas, dando às questões doutrinárias secundárias o mesmo peso que damos às heresias que atacam as doutrinas centrais da fé bíblica. Assim, acabamos por tratar as deficiências da fé com o mesmo peso das heresias destruidoras. Quando isto acontece, cometemos o mesmo erro dos fariseus, de coar o mosquito e engolir o camelo, como denuncia Jesus em Mateus 23, 24. No exercício da disciplina bíblica e na luta contra o falso ensino, é preciso sabermos distinguir os escarnecedores que andam segundo as suas ímpias paixões, promovem divisões sensuais que não têm o espírito, como os denuncia Judas no capítulo 1, versos 18b e 19, das ovelhas incautas que, por imaturidade espiritual, são seduzidas, conforme nos exorta Judas, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, no capítulo 1, versos 22 e 23a. Estes últimos precisam ser disciplinados com mansidão, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade, como nos exorta Paulo em 2 Timóteo 2, 25 e 26. Assim, imperceptivelmente, vamos abandonando aquela compaixão amorosa com que deveríamos nos admoestar uns aos outros. Por outro lado, não podemos excluir a expressão primeiro amor como se referindo também ao amor e devoção a Deus, uma vez que um nunca está dissociado do outro, como está escrito: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, diz-nos João em 1 de João 4,20. Sem dúvida, a falta de amor pelos irmãos é o reflexo da perda da devoção a Deus,
quando a religião se transformou em ortodoxia morta, uma confissão de fé correta, porém sem a prática correspondente. Imperceptivelmente, aquela devoção ao Senhor que tínhamos no princípio de nossa caminhada cristã, aquele fervor espiritual que nos movia a trabalhar arduamente pelo Senhor e cultivar uma vida de piedade vai arrefecendo e passamos a cumprir mecanicamente nossos deveres cristãos. Portanto, o arrefecimento do primeiro amor, enquanto devoção ao Senhor, se reflete nos relacionamentos. O que Jesus diz à igreja vale para o cristão individualmente. Talvez você não tenha abandonado o primeiro amor por causa de disputas teológicas. Talvez tenha sido por intrigas pessoais ou mesmo por ter flertado com o mundo. De qualquer maneira, o abandono do primeiro amor sempre se manifestará nessas duas dimensões. Quando ele se esfria, o nosso amor, você vai perdendo a fome de Deus, negligenciando os meios de graça. Abandona sua leitura bíblica e sua vida de oração arrefece. Depois, você começa a perder a alegria da comunhão dos ajuntamentos solenes e da celebração dos sacramentos, abandonando, por fim, sua própria congregação. Você pode até manter, em princípio, uma confissão de fé bíblica, mas ao abandonar o primeiro amor, você adota uma prática pagã. É possível, portanto, professar uma fé bíblica e ainda assim estar caído. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ordena o Senhor aos crentes que, embora ortodoxos na doutrina, estavam destituídos de devoção sincera e compaixão uns pelos outros. Se temos certeza de que professamos uma doutrina bíblica, devemos igualmente, pelo autoexame contínuo, nos certificar de que a temos praticado de fato, pois a ortodoxia morta é a porta de entrada para a corrupção e a heresia. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.